Olá, meus irmãos, a paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, muito feliz com a sua presença aí do outro lado, no nosso devocional da Palavra do Senhor, e hoje eu vim trazer uma palavra pro seu coração. Quero convidar você para ler junto comigo lá em Mateus, capítulo 8, no versículo 23, que vai nos dizer sobre Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, então imagina os discípulos num barco que naquele tempo não era nada confortável, Jesus deitado na polpa, dormindo, descansando, e os discípulos apavorados, vendo o vento forte, as ondas se arremessando contra o barco se enchendo de água, e Jesus lá, dormindo. Aí os discípulos pensam: não é possível que Jesus não tá vendo o que a gente tá passando, não é possível que Jesus não vai despertar para nos ajudar, para nos acudir. E o que eles fazem? Com medos, atemorizados, eles vão lá onde Jesus está descansando, acorda Jesus e fala: Mestre, não te importas que padecemos? Então Jesus levanta, repreende o vento, acalma a tempestade e tudo volta ao normal. Mas Jesus, quando ele faz isso, ele diz: Por que sois tímidos, homem de pequena fé? E sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: isso que vocês estão me pedindo para fazer, vocês mesmos têm autoridade para fazer. E eu acredito que naquele momento os discípulos devem ter ficado envergonhados, porque quando Jesus diz isso a eles, Jesus está meio que mostrando para eles que para acalmar aquela tempestade não era preciso eles despertarem Jesus, porque aquilo ali estava ao alcance deles. Então Jesus, ele nos ensina que tem tempestade na nossa vida que não precisa da gente recorrer a ele, porque nós mesmos já temos em nossas mãos o recurso necessário que a gente precisa para enfrentar essas tempestades, para dar um basta nas tempestades. Mas a gente tem muito medo, a gente olha para os problemas e a gente acredita que o problema é maior do que o Deus que a gente serve. Então você tem autoridade para mudar a situação que você está vivendo hoje. Deus te deu autoridade, Deus te deu ousadia. Jesus estava no barco, descansando, ele estava ali e ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele não iria despertar, porque ele sabia que os discípulos tinham o poder suficiente para acalmar a tempestade. E hoje Deus está olhando para a sua vida, ele está vendo tudo que você está passando, mas ele não vai agir, porque ele sabe que você tem o poder e a autoridade necessária para mudar o quadro da sua vida. Então, sempre que você estiver passando por um problema, você vai lembrar dessa passagem. Você vai lembrar que Jesus está contigo no barco da sua vida e que aquilo que você deve fazer, ele não vai fazer por você. Mas quando você já tiver feito tudo aquilo que estava no seu alcance e mesmo assim ainda a tempestade continua cada vez mais forte, ele sabe das suas limitações, e é no momento em que ele desperta e vai agir ao seu favor. Uma outra passagem que também vai nos dizer que é uma grande tempestade, os discípulos estão no meio do mar e os discípulos olham e vê Jesus ali caminhando sobre as águas e eles assustam achando que é um fantasma. A gente tem a tendência, diante dos problemas, diante das situações conturbadas da nossa vida, a gente tende a ter medo. E o medo faz com que aquilo que é pequeno se torne grande. Então, mesmo quando tudo estiver complicado na sua vida, quando tudo estiver saindo do seu controle, não tenha medo. O medo vai fazer com que você faça do problema ele ainda algo maior. Então, nos momentos difíceis da sua vida, tente ter calma, tente ter paciência para poder olhar
com mais clareza a situação. Quando a gente tem fé, a gente passa por momentos difíceis e sente as aflições desses momentos difíceis, mas a gente tem a certeza dentro do nosso coração de que Deus está no controle e que tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Então a gente consegue raciocinar melhor e enfrentar os desafios, os problemas, as diversidades sem se desesperar, porque no momento em que a gente está com medo e desesperado, a gente acaba tomando decisões erradas. Então, diante dos momentos difíceis da sua vida, diante das tempestades que surgirem na sua vida, se você conseguir colocar a sua fé em ação, você vai sentir sim um desconforto, porque passar por tempestades não é fácil, mas você vai fazer com que a sua fé te faça entender que o momento é difícil, mas ele não determina aquilo que tem para você lá na frente. Você vai conseguir viver aquele momento difícil, vai conseguir tirar proveito daquela situação e vai conseguir seguir em frente. A nossa vida, ela se resume em fases. Tem momentos na nossa vida que não é fácil, que as tempestades elas vêm assim com força, mas aí a gente respira fundo, a gente para, a gente fala e pensa, é só uma fase, vai passar. E o mais importante de você saber quando você tá com Deus é que nas fases difíceis da sua vida, Ele está com você. Ele não te abandona, ele não te deixa e ele sempre te dá um meio de você enfrentar os problemas. Jamais você deixe o medo te paralisar. Que jamais você deixe o medo fazer com que os problemas se tornem maior do que a sua fé e maior do que o Deus que você serve. Deus, ele não nos dá uma prova além do que nós podemos suportar. Então ele sabe das nossas limitações, ele sabe de tudo que a gente aguenta, tudo que a gente suporta. No momento que ele vê que você já não tem mais forças, é ele que intercede por você. Aqui Jesus ensina aos discípulos que aquela tempestade eles mesmos poderiam acalmar, mas por causa do medo, por causa da timidez deles de olhar para a tempestade e repreendê-la, Jesus teve que intervir. Então que nós olhe para os problemas e para as dificuldades e tenha ousadia e autoridade de repreender o mar, de repreender a tempestade e não ficar com medos, atemorizados diante dela. A autoridade que você tem, a fé que há em você, ela faz com que qualquer problema se torne pequeno diante do Deus que você serve. E foi essa palavra que ele colocou no meu coração. Eu espero que ele continue falando grandiosamente com cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus acalme o seu coração. Que ele devolva para você a paz que excede todo entendimento. E que por mais que você não veja o agir de Deus, que você jamais duvide de que ele tem cuidado, zelado e protegido você, a sua família, e de que ele está aí do seu lado, cuidando e guardando você. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!